Fala galera do Gabaritando, satisfação gigantesca. Estamos aqui começando mais uma edição do JG, Jornal Gabaritando, nossa segunda edição, falando sobre os principais acontecimentos, episódios do mês de setembro de 2025. E se você está assistindo isso já no finalzinho do mês, foi de propósito, estou gravando precisamente no dia 25, para poder cobrir os principais assuntos que ocorreram nesse mês, né, e não deixar escapar nada, né, de importante aí sobre tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? E eu trouxe aqui uma lista, né? Eu sou vintage, então assim eu trago papéis além de slides e tal, e alguns estão nos slides, outros eu vou falar aqui. E falando basicamente sobre questões de política nacional sobre o Brasil, eu acho importante a gente se ligar em termos de redação, em termos de provas de atualidades, né? Porque esse jornal aqui ele se presta também para essa questão das provas de atualidades, as movimentações que aconteceram na política brasileira e que, sem dúvida nenhuma, né, o dia 11 de setembro ele foi muito marcado pela... O dos slides eu deixei os temas internacionais, beleza? Os temas nacionais eu vou falar aqui, vocês se puderem anotando aí, eu acho legal. A condenação do ex-presidente Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, né? Aconteceu no dia 11 de setembro, né? Foi o nosso 11 de setembro. 11 de setembro é uma data muito marcante, né? Não só pela questão do World Trade Center, em 2001, mas também por causa do 11 de setembro chileno, 1973, né? O golpe contra o Salvador Allende, né? Perpetrado por Augusto Pinochet, vai governar o Chile até 90. Então, o nosso 11 de setembro foi o episódio da condenação, né? Até o presente momento ainda não houve a prisão, né? Só domiciliar, mas a condenação a 27 anos e 3 meses de prisão do Bolsonaro, que para quem está acompanhando, evidentemente todos nós estamos acompanhando, foi por tentativa de golpe de Estado, né? A abolição violenta do Estado de Direito, formação de quadrilha, depredação do patrimônio público e outros crimes correlatos, né? Além da condenação do Bolsonaro, a condenação também de generais, né, e do almirante, né, Almir Garnier, e isso é algo realmente significativo, além do deputado federal, né, Alexandre Ramagem. E é muito significativo por conta da prisão de generais, de almirante, que é uma coisa absolutamente inédita na história do Brasil e na história de um país que vive de golpes, né, vive de anistias. Infelizmente, o Brasil é um país de uma democracia muito claudicante. A proclamação da República no Brasil começou com um golpe de Estado, né? A proclamação da República. A primeira década da República, entre 1889 e 99, foi um período de guerra civil, né? Tivemos duas revoltas da Marinha, tivemos a revolta federalista no Rio Grande do Sul. A revolta da Marinha foi conhecida como Revolta da Armada 1, Revolta da Armada 2. Nós tivemos um fechamento do Congresso por Deodoro, ainda no seu primeiro governo, né? O primeiro governo do Brasil, o Congresso é derrubado, é fechado, Deodoro renuncia à presidência, Floriano Peixoto tinha que assumir, tinha que convocar novas eleições, não convoca eleições. Então você vê que a história do Brasil, desde o Brasil República, desde o início é uma história de golpes, né? E nesses primeiros 10 anos, uma guerra civil na Bahia, né? Guerra de Canudos, e aí depois, durante a República Oligarca, nós tivemos uma tentativa de golpe do movimento tenentista, né? Não vou dar aqui todo o histórico do Brasil, porque senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando de história do Brasil. Mas o golpe de 30, que leva Vargas ao poder, o alto golpe de 17, em que Getúlio decreta o Estado Novo, poderia gravar um vídeo à parte só sobre isso. 45, a derrubada do próprio Vargas, num golpe militar. Em 54, o suicídio de Getúlio por conta de um iminente golpe de Estado, né? 55, a quase não posse de Juscelino Kubitschek por uma tentativa de golpe, também perpetrada pela UDN e por militares da Escola Superior de Guerra. 61, a renúncia do Jânio numa tentativa de golpe branco, tentando voltar nos braços do povo e na baioneta dos militares. 61, a tentativa de impedir a posse do vice João Goulart. 64, o golpe militar de 64. Então, assim, o Brasil, pô, né, viveu de golpes de Estado, de anistias. O Juscelino Kubitschek sofreu duas tentativas de golpe no governo dele, que foram os episódios de Jacarecanga e Aragarças. Jacarecanga no Pará, Aragarças no Pará, em Goiás, e JK anistiou
os militares daquela tentativa de golpe, depois acabou sendo golpeado em 64 a democracia por esses mesmos militares, que inclusive fizeram o JK ir para o exílio, caçaram, né, os direitos políticos do Juscelino Kubitschek. Enfim, então assim, um país que tem esse histórico, esse julgamento do Bolsonaro, ele não deixa de ser histórico, né? Não deixa de ser um episódio realmente marcante, porque condenação de presidente por corrupção nós tivemos vários. Inclusive nós temos atualmente um presidente de prisão domiciliar que é o Collor. A gente fala presidente que é um hábito da imprensa, um hábito de se falar presidente que já foi presidente, governador já quem foi governador, mas, enfim, esse é um episódio importante. E na política brasileira também, só para não deixar de citar, as manifestações de rua, né, que tomaram o Brasil inteiro, né, Rio de Janeiro, São Paulo, né, capitais do Nordeste, capitais do Sul, com relação à PEC da blindagem, né, a PEC da blindagem, que seria uma forma dos deputados, que foi uma iniciativa dos deputados, mas iria para o Senado já disse que não vai votar. Ontem, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, já disse que a pauta não vai ser colocada em discussão, que é a possibilidade de deputados só permitirem ações penais se eles próprios aceitarem isso, né? Então, é uma forma de blindagem, né? Os deputados não poderiam ser julgados, poderiam ser investigados pela Polícia Federal, né? Investigados poderiam ser, mas julgados não poderiam ser, a não ser que a própria casa permitisse isso. E isso levou muitas pessoas às ruas. Dificilmente essa pauta vai ter sucesso por conta da reação popular, inclusive com shows no caso do Rio de Janeiro, São Paulo também, né, de músicos populares. No Rio de Janeiro chamando a atenção por Caetano, Gilberto Gil, Paulinho da Viola, né, Djavan, enfim, Chico Buarque, né, foi realmente algo muito marcante, né, porque fazia tempo que não tinha esse tipo de protesto acontecendo no Brasil. Então nós tivemos esses casos aí que eu acho que em termos de Brasil de política são realmente consideráveis, né, são realmente importantes e vamos acompanhar, né, o desenrolar dos fatos aí com relação tanto à PEC da blindagem quanto também ao projeto de anistia, né. Hoje fala-se da PEC da dosimetria, né, não fala mais em anistia porque a anistia seria muito afrontoso, né, ao que foi decidido no Supremo Tribunal Federal, mas reduzir a pena daqueles que foram condenados agora é o propósito dos parlamentares, especialmente aqueles identificados com o bolsonarismo, aqueles que são ligados a partidos da direita, né, como por exemplo o caso do PL, né? Então a Valdemar Costa Neto e seus asseclas. Então assim, a questão de reduzir, né? Agora fala-se da PEC da dosimetria da pena. Tranquilo? Agora, em termos. Também vou falar sobre o Lula daqui a pouco, sobre a questão do discurso dele na ONU, que foi um discurso bastante esperado, aguardado, e que teve foi bom aguardar, né? Aconteceu coisas, né? Falar sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, deixa eu mostrar aqui nas slides aqui o que eu trouxe para vocês. Principais acontecimentos mundiais, uma análise global. Agora não estou sozinho, estou com os meus slides. Vamos lá. Primeira coisa aqui. Geração Z protesta no Nepal a luta pela liberdade digital. Vocês viram isso? Né? Deixa eu voltar aqui para a câmera sozinho. Nepal é um país que fica na fronteira com a Índia e com a China. Fica espremido entre a China e a Índia. Nepal, capital Katmandu, é um país que dá acesso ao Monte Everest, né? A Cordilheira do Himalaia. Você quer subir ali para o Everest, normalmente sobe-se pelo Nepal, porque é a subida mais tradicional, mais profissional, né? Ela tem os Sherpas. E o Nepal é um país que, desde 2008, sofreu uma mudança drástica na política, que foi a proclamação da República. Depois de longos anos de guerra civil, a monarquia caiu no Nepal e houve, né, uma mudança de regime político. E havia uma expectativa de que as coisas poderiam melhorar naquele país, que é um país pobre. É um país que boa parte da renda, né, vem de países de pessoas que moram fora e mandam para os seus parentes lá no Nepal. E o que aconteceu foi justamente uma revolta chamada geração Z, que é a geração que nasceu ali, né, depois da chamada geração Y, né, entre 1995, alguns, isso é muito assim relativo, né, alguns falam 1991, mas tomemos 95 até 2005, né, então, mais ou menos esse período histórico, que é uma geração que vem depois da geração Y, que é a geração da internet, né, que são os millennials, né, que seria a primeira geração da internet, geração milênio. Essa geração Y já é a geração seguinte. Desculpa, a geração Z já é a geração seguinte. E a bronca ali foi em relação à corrupção, né, num país, eu trouxe aqui alguns dados, de 30 milhões de pessoas,
em que a taxa de desemprego entre os jovens é de mais de 20%, e a população se revolta contra o primeiro-ministro que foi derrubado, KP Sharma Oli, né, o KP Sharma Oli, que foi derrubado, né, nessas manifestações que incendiaram o palácio, né, as imagens viralizaram nas redes sociais. A coisa começou quando os chamados Nepo Kids, Nepo vem de nepotismo, né? Então os filhos dos políticos, né, dos corruptos, que divulgavam nas redes sociais imagens de luxo, de riqueza, de Fausto, né, de imagens típicas que a gente vê hoje, típicas que nós vemos hoje das gerações mais novas de novos ricos, né? De mostrarem dinheiro, mostrarem carrões, mostrarem viagens. E num país pobre de desemprego, aquilo gerou uma onda de protestos na internet, primeiramente, né? Críticas nas redes sociais, Facebook, né? O Instagram, papapá. E aí o governo resolveu dobrar a aposta e proibiu, tirou do ar as redes sociais. E aí isso gerou, né, o bloqueio das redes sociais, a reação mais intempestiva, mais direta, de ataque à sede do poder nepalense, e o governo caiu, além de episódios dramáticos que foram mostrados nas imagens aí, de ministro apanhando no meio de um rio, não sei se vocês viram isso, essa imagem, né? A mulher de um ex-primeiro-ministro foi incendiada queimada viva, dentro do palácio. Então foi uma coisa que abalou aí o cenário do Sudeste Asiático, especialmente dessa região, com essa revolta no Nepal, que eu trouxe aqui, né? Não imagens não, porque vocês devem ter visto já, mas o texto aqui, principalmente geração Z, protesto no Nepal. Ninguém tá vendo nada, né? Tá vendo minha cara de novo, peraí, perdão. Vou botar aqui, ó. Geração Z, protesto no Nepal, a luta pela liberdade digital. Não é só isso, né? Na verdade, não foi só pelo bloqueio, mas pelo combate à corrupção, né? Então, a questão do bloqueio das redes sociais foi só um estopim, né? Porque foi muito mais em relação aos casos de corrupção e como aquilo era divulgado nas redes sociais, né? A exibição desse tipo de coisa. E falando de gerações, nós tivemos também a canonização histórica do Papa Leão XIV, que são os primeiros santos que o Papa Leão XIV canonizou, melhor dizendo, que foi um deles chamado Carlo Acutis, que é o primeiro santo milênio da história da Igreja Católica, que é o milênio é o nascido na geração da internet, né? Geração da internet. É a geração Y, né? E além disso, também foi outro jovem, né? Pier Giorgio Frassati, jovem italiano dedicado à justiça social e caridade, modelo de santidade para a juventude contemporânea. Então, o Papa Leão XIV realizou a sua primeira canonização, elevando aos altares dois jovens italianos e se tornaram símbolos da santidade moderna. Carlo Acutis, falecido aos 15 anos, marca um precedente histórico como o primeiro santo da era digital. A cerimônia representa uma tentativa da Igreja Católica de se conectar com gerações mais jovens, apresentando modelos de santidade que viveram no século XXI e utilizaram tecnologia moderna em suas práticas religiosas. Inclusive temos um brasileiro, né, que também está para ser canonizado, que é um surfista brasileiro, carioca. Esqueci o nome dele, perdão não ter pesquisado aqui antes o nome dele, lembrei isso agora, que também está na fila para ser canonizado, também um jovem, né, considerado milênio, que pode também ser canonizado. Lembrando que o Luís, se não falar Luís XIV, é o pai do rei, né? O Leão XIV foi escolhido Papa esse ano, né? Numa escolha realmente que chamou muita atenção por ter sido um Papa norte-americano, né? Nós não tivemos aqui um jornal gabaritano na época, não tínhamos estabelecido ainda esse jornal, quer dizer, nós tínhamos, mas estávamos fora do ar, agora voltamos. E o Papa Leão XIV, ele é um Papa que tenta dialogar com o presente até pela escolha do nome. Porque, para quem não sabe, quando você escolhe o nome do Papa, ou você inventa o nome, né, como foi o caso lá do Francisco I, que vai ser o primeiro Papa que vai seguir a ordem dos franciscanos, né, apesar dele ser jesuíta, e foi justamente a morte dele que vai dar na nomeação do Leão XIV, ou você inventa nome, né, como por exemplo também foi inventado João Paulo I, que era mistura de João 23 com Paulo VI, né? Virou João Paulo, né? Primeiro. Depois João Paulo I morreu rápido, né? Foi um papa muito curto, né? Em 33 dias. E aí assumiu João Paulo II, homenageando o anterior. E aí foi um pontificado longuíssimo, né? Bento XVI, depois Francisco e aí depois o atual
Leão XIV. E o Leão XIV, só queria não me alongar, mas citar que ele é um papa que tem a ver com a Revolução Industrial, né? E Leão XIII foi o papa que lançou a doutrina social da igreja, a encíclica Rerum Novarum, que foi justamente sobre a crítica da igreja católica aos absurdos da Revolução Industrial, da exploração do trabalhador, da exploração da mulher, do menor de idade, né, do trabalho insalubre, das longas jornadas de trabalho, da total falta de cobertura do trabalhador. Então, o Leão XIV, quando adota esse nome, ele está fazendo uma referência, evidentemente, ao Papa anterior e fazendo uma menção à quarta Revolução Industrial que nós estamos vivendo, ligada à inteligência artificial, né, que é a nova fronteira, a última fronteira da tecnologia, as questões ligadas ao emprego, a precarização do emprego. Então, não é à toa o nome, né? Então, e também tenta se conectar com o presente, por exemplo, canonizando jovens, como justamente aconteceu nesses casos aí. Perfeito? Então, assim, aproveitei aqui para dar uma breve explanação sobre a escolha do norte-americano, né, Leão XIV. Perfeito? O primeiro papa, inclusive, norte-americano, apesar de uma atuação muito histórica no Peru, né, mas de qualquer forma nascido nos Estados Unidos. Vamos voltar aqui para o material, vamos ver o que tem mais para frente aqui de notícias internacionais. Isso aí vocês estão vendo a imagem? Então, né? Operação israelense, ataque em Doha, no Catar. Isso também foi um fato muito, muito específico, importante, né? A gente tem a continuidade, deixa eu voltar aqui a imagem, de uma guerra de Israel contra seus adversários no Oriente Médio. O novo capítulo, assim, seria um vídeo à parte também, né? A gente poderia fazer um vídeo sobre história, só sobre a questão da guerra de Israel no Oriente Médio. Israel foi atacado em 2022, né, pelo Hamas, né, um grupo que até então era um grupo político palestino e que a partir daquele ataque torna-se um grupo terrorista, sem discussão. E a partir dali acontece uma reação de Israel e uma reação absolutamente desproporcional, acho que já falei isso no outro vídeo, onde 70 mil pessoas já morreram. E além disso, Israel, isso na faixa de Gaza, 70 mil. E além disso, Israel parte para o ataque a outros países, como foi o caso da guerra com o Irã, né, ataques ao Líbano, ataques à Síria. E agora, a novidade, o ataque ao Catar. Né? E o argumento do ataque ao Catar foi justamente matar, né, uma liderança do Hamas. E aquilo fugiu um pouco da lógica israelense de guerras, porque o Catar é um país que fica um pouco, apesar de ter uma relação com a Palestina, não estava na lista de países que poderiam ser atacados, porque a gente sabe que existe um eixo, chama-se de um eixo de resistência a Israel, que são alguns países, e isso inclui o Líbano, né? No caso o grupo Hezbollah libanês, inclui o Iêmen e os Houthis, que também foram atacados por Israel, inclui o Irã, né, dos ayatolás, e por isso houve a guerra contra o Irã, que parou o mundo, né? Ficamos acompanhando, inclusive com a perspectiva de uma guerra internacional, uma guerra mundial, e o Catar estava um pouco fora dessa lista, né? Então chamou atenção, o Catar tem reclamado na comunidade internacional, e inclusive na Assembleia Geral da ONU, que eu vou abordar agora, que aconteceu na terça-feira desta semana que estou gravando, Netanyahu, primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, foi vaiado copiosamente e inclusive houve uma retirada de grande parte do público do auditório, das delegações diplomáticas, que é um fato de mostrar, né, toda uma oposição, né, uma crítica ao mandatário israelense e os rumos da guerra após o episódio lá do Hamas em outubro de 22, beleza? Outubro de 23, perdão, outubro de 23. 22 é a guerra da Rússia e da Ucrânia que começa, 23 é o ataque palestino, é o ataque do Hamas, melhor dizendo, a Israel com 1.200 mortos, né, e com 250 sequestrados, né, e que continuam, inclusive alguns sequestrados, ainda não sabe em que condições, mas enfim. Vou mostrar aqui outras imagens, vamos lá, outras questões aqui importantes. Também importante, né, o assassinato de Charlie Kirk, né, o ativista, né, vou chamar de ativista, mas poderia falar também extremista americano, e inclusive aqui o assassinato de uma figura política durante uma palestra universitária representa um novo patamar de radicalização no cenário americano. Ele foi morto na Universidade Utah Valley University, em Utah, naturalmente, e foi um tiro, né,
que as imagens todas capturaram, né? Uma cena dantesca, pega no pescoço lá do jovem que defendia armamento, né? Que tinha um discurso muito radicalizado e que, claro, ninguém vai lamentar, ninguém vai comemorar a morte de ninguém, é lamentável, né? A morte de um jovem, na frente dos filhos, diga-se de passagem, mas a questão é que a radicalização política nos Estados Unidos é um dado, né? Está colocada, né? Como também no Brasil. Tivemos casos de violência política no Brasil, temos tido casos diretos de violência política no Brasil. E esse caso, ele choca, porque por mais que o rapaz fosse defensor do armamentismo, né, e tivesse um discurso extremamente polêmico, né, com colocações muito duras, com temas como racismo, como a própria guerra de Israel e a morte de palestinos, ninguém quer ver uma cena dessa, né? Ninguém quer que aconteça um negócio desse. Isso pode gerar, evidentemente, reações, né, como já vem acontecendo. O velório dele reuniu 100 mil pessoas, né? Os defensores do Trump, especialmente do Trump, né, que ele era ligado à política do Trump, saíram em defesa deles. Houve uma reação mundial, né? Em muitos lugares, campanhas foram feitas para forçar a demissão de pessoas que, de muito mau gosto, né, comemoraram a morte do Charles Kirk, né? Viralizaram aqui no Brasil alguns episódios, né, de médico, né? Um médico perdeu o emprego por conta de tecer loas, né, ao assassino, né, e outros mais. Então, assim, evidentemente, pode-se criticar, né, a postura do jovem que morreu pela defesa das ideias dele, né, que eram ideias completamente indefensáveis, muitas delas, mas evidentemente comemorar a morte de alguém já passa um pouco do limite e é questão da empatia, né? Aí, a gente pode até dizer que alguns não são empáticos, né, mas acho que não deve se nutrir esse tipo de sentimento e sim combater as ideias, né? Acho que combater as ideias é o principal. Então o episódio de Charles Kirk, sem dúvida nenhuma, entrou aí pro noticiário, né, digamos assim, do nosso JG Setembro, né? Aí o crime ocorreu em um contexto de crescente polarização política, onde universidades frequentemente se tornam palcos de confrontos ideológicos. Cara, Estados Unidos está um caos, né, galera? Estados Unidos, né, está um verdadeiro caos, fugindo um pouco dessa questão só do Charles Kirk, mas o Trump forçou a demissão de um apresentador de talk show nos Estados Unidos, né, o Kimmel, que acabou depois voltando ao programa lá pela ABC, que é da Disney, né, acabou voltando, né, a uma pressão para a demissão de outros apresentadores como Jimmy Fallon, e isso é censura, né? Nas universidades, professores, estudantes estão sendo presos por se manifestarem pró-Palestina. Em Harvard, o governo cortou as verbas e professores foram para o Canadá. Estrangeiros estão proibidos de entrar nos Estados Unidos cada vez mais, né? Checa-se a opinião das pessoas sobre o Trump para permitir ou não o visto para os Estados Unidos. Então, assim, a gente tem acompanhado, né, nos Estados Unidos um crescente autoritarismo do presidente americano, em medidas de inclusive mandar a guarda civil para estados como Califórnia, né, ou para a capital Washington. Então, assim, é um desafio para a democracia americana, que é uma democracia, né, quase perfeita, né, internamente falando, né, um país que deu golpe em todo mundo a vida inteira, mas que lá nunca houve, né? Lá a Constituição é a mesma desde 1787. A Constituição americana é uma Constituição muito respeitada, né, pelos políticos, e o Trump vem falando abertamente não respeitar mais a Constituição, vem batendo de frente com o judiciário, com os juízes no país inteiro, tem como grande adversário o governador da Califórnia. Então, assim, eu ficaria falando um tempão sobre a política americana de combate, por exemplo, ao imigrante estrangeiro e em relação a casos tristíssimos, né, de famílias separadas, de mães separadas de filhos, enfim. Então, assim, é um caos, né? E o sistema de freios e contrapesos nos Estados Unidos nunca foi tão testado, né? A gente chama de checks and balances, né? Que é um país que tem esse modelo muito bem organizado, né? E o Trump desafia isso, fala de terceiro mandato, coisa realmente fora do escopo, né, político dos Estados Unidos. Vamos aqui partir para outro assunto, sair do Charles Kirk, senão eu vou ficar nisso um tempão. Assembleia Geral da ONU, decisão histórica sobre a Palestina. Interessantíssimo, hein? Nós temos aí
por enquanto, 142 países, cadê minha listinha aqui? Dos 193 países da ONU que já aprovaram a criação da Palestina, né, sem que o Hamas faça parte do jogo, né, uma condição expressa que o Hamas não participe do futuro governo da Palestina, porque considera-se o Hamas um grupo terrorista, né? O Hamas, gente, seria outra aula sobre o Oriente Médio, teria que levar um tempão aqui, não quero ficar com informações truncadas, porque na era atual você fala uma coisa e as pessoas não conseguem processar, mas o Hamas ele surgiu em 1987, como um partido político, né? Ele surge lá atrás, quando, né, só tinha um partido na Palestina que era o Fatah, do Yasser Arafat, e aí é criado o Hamas, de Ismail Haniyeh, né, e outras figuras importantes, que inclusive foram todas mortas por Israel recentemente, e depois ele acabou se radicalizando, né, até porque o Hamas tem grupos internos violentos, como as Brigadas Al-Qassam, e o Hamas acabou com o ataque, né, de outubro de 23, claramente se colocando como condição de um grupo terrorista. Mas na sua origem não era, né? Então é diferente de grupos como Al-Qaeda, como o Estado Islâmico, como Al-Shabaab, como Boko Haram, né, e outros mais, que são grupos que nasceram já terroristas. O Hamas tornou-se um grupo terrorista. E agora a notícia é: Reino Unido, Canadá, Austrália, Portugal, França, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Mônaco e outros países, agora, esse mês de setembro, reconheceram a Palestina como um Estado a ser, né, declarado independente e tal. Ele precisa de território, ele precisa de forças armadas, ele precisa de um reconhecimento internacional à parte, claro, mas ele precisa também de um território livre, né? Esses reconhecimentos são reconhecimentos apenas pro forma, né? Porque e aí? Né? Agora que está tudo destruído, a faixa de Gaza está destruída, os caras estão em Israel prometendo fazer um resort, acabar com, tirar todo mundo de lá, e essa questão territorial, né? Reconhecer um Estado nessa forma aí é um reconhecimento apenas, né, emblemático, simbólico, mas não é um reconhecimento real, né? O Brasil reconhece o Hamas, não. O Brasil reconhece a Palestina há muito, né? Não é de hoje, já desde, sei lá qual governo Lula, que já se reconhece a Palestina como um Estado. Mas a questão é que reconhecer o que agora? Né? Reconhecer o que agora? Mas é, claro, um passo importante, né, para o povo palestino, que é um povo árabe, né? É bom se lembrar isso. O palestino é a nacionalidade, né? E árabe é o povo. E religião é outra coisa, né? Eles são muçulmanos, né? Nacionalidades são palestinos e povo eles são árabes. Isso é importante entender, né? Por exemplo, o libanês. O libanês é a nacionalidade de um povo árabe que a maioria é muçulmana. Mesma coisa para o sírio, mesma coisa para o jordaniano. Agora, por exemplo, o iraniano. O iraniano ele não é de maioria árabe. O iraniano é persa. É um outro povo. Então, entender isso também é importante. Acho que temos uma aula sobre Palestina aí, sobre o Oriente Médio, se não me engano, né? Se não tiver, eu vou propor depois ao Gabaritando. Façam pedidos aí pro Gabaritando que a gente grava isso aí. E é o reconhecimento internacional, novos apoios ao Estado palestino, né? Para ter uma imagem aqui do lado que não apareceu. Então, a ideia de uma legitimidade democrática, né? A condição expressa da exclusão do Hamas, um consenso internacional cada vez maior e um precedente diplomático. Agora, um detalhe aqui importante, deixa eu só passar aqui. A Alemanha. A Alemanha não reconheceu a Palestina, né? Isso é um dado muito interessante, porque a Alemanha tem, né, vou usar uma expressão chula, tem rabo preso com Israel, né? É bom lembrar que a Alemanha foi o país nazista, né, na época da Segunda Guerra Mundial, que provocou o Holocausto, né, a morte de 6 milhões de judeus, fora outras 4 milhões de pessoas que morreram nos campos de extermínio, né, Treblinka, Birkenau, Dachau, né, Auschwitz. Então, evidentemente que a Alemanha tem uma dívida histórica com Israel e isso acaba criando problemas atuais para Israel, para a Alemanha, que não consegue acompanhar a tendência mundial, tirando os Estados Unidos, do Trump, de reconhecer a Palestina e bater de frente com Israel, como, por exemplo, quem tem feito muito é a África do Sul, né? A África do Sul, inclusive, entrou com um pedido no Tribunal Penal Internacional de prisão contra o Netanyahu, que tem um pedido decretado de prisão. Tanto é que o Netanyahu, para ir à ONU, ele não usou o espaço territorial europeu com medo de ter que aterrissar e ser preso por um país europeu. Então ele fez um caminho todo pelo mar, né? Se você olhar tem imagens disso, né? Do roteiro do avião do Netanyahu, né? O radar, ele vai todo ele pelo oceano, entra no mar Mediterrâneo, depois o Atlântico, até chegar nos Estados Unidos para evitar ser preso por um Estado europeu, né?
porque ele pode ser preso a qualquer momento, né? Alguns líderes mundiais tiveram a prisão decretada pelo Tribunal Penal Internacional, como, por exemplo, o próprio Putin, que não teve no Brasil, recentemente, por encontro dos BRICS, pelo mesmo motivo. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, então, para poder terminar com o Lula. Tá aí o Lula aparecendo. Gente, questão do Lula, eu vou aparecer aqui junto com a câmera, foi o seguinte. Você tinha duas opções para o Lula, né? Eu não digo opção, nós tínhamos duas expectativas com relação ao que o Lula ia fazer. Se seria o Lula Paz e Amor, Lulinha Paz e Amor, e aí o Lulinha Paz e Amor é falar sobre meio ambiente, sustentabilidade, aquecimento global. Vamos convidar o pessoal para a COP30, que vai ter em Belém, tema dos nossos próximos JGs, né? E seria um tema assim, tranquilo, né? Não vão bater de frente com Trump, nem com nada. Mas não foi isso. O Lula veio, né, com um discurso duro, né? Um discurso falando de soberania, falando do crescimento da autocracia, que é o autoritarismo, né? Da extrema-direita, né? Dos golpes de Estado, fazendo alusão, sem citar nomes, ao Trump, Bolsonaro. E isso gerou uma reação de apoio na ONU, teve aplausos, né, entusiasmados, né, teve cumprimentos do presidente da França, Macron, que inclusive passou por uma situação assim, incrível, né, ficou preso no trânsito, vocês viram isso. Vou botar na internet, Macron, Nova York, é a imagem sensacional. E o Lula bateu de frente lá com o Trump, e você sabe que, historicamente, quem abre a Assembleia Geral da ONU é o Brasil, é um protocolo, é uma tradição. E o Lula meteu o pau no Trump assistiu o discurso nos bastidores, tem imagens disso, foi capa do Jornal o Globo. E aí depois veio a surpresa, né? E o Trump falando que pintou um clima, né? Pintou um clima, ele gostou do Lula, né? Falou que, né, gosta de fazer negócios com pessoas que ele gosta, que ele reconhece, que são pessoas legais e tal. E aí, galera, olha só, eu tenho uma dupla interpretação quanto a isso também, né? Que não são amalucadas, não, né? São articulistas escrevendo sobre isso, eu concordo. Pode ser uma armadilha, né? Porque o Trump quer um encontro com o Lula daqui a 2 semanas. Nem sei se esse encontro vai acontecer. Pode ser uma armadilha, como o Trump fez com o Zelensky e com Cyril Ramaphosa, da África do Sul, em saias justas no Salão Oval, né? Com o Zelensky chamou de ingrato, né? Com o Ramaphosa falou sobre um apartheid reverso, violência contra fazendeiros brancos, e foi uma cena horrorosa para a diplomacia internacional, né? Você imagina um presidente criando uma saia justa para outros presidentes, pode ser uma armadilha, pode ser. Mas também pode ser o que eu concordo, que é o seguinte, entendo o que eu vou dizer. O Trump gosta de macho. Em que sentido? Pelo amor de Deus, eu entendo o que eu vou dizer. O Trump reconhece figuras que são fortes e batem de frente com ele. O Trump tem uma relação com o Putin amigável, tem uma relação com o Xi Jinping amigável, porque são países que batem de frente com ele, independente das suas economias. Porque, por exemplo, a Europa tem uma economia fortíssima e o Trump vive batendo na Europa sem dó. Né? No Macron, bate no Merz da Alemanha, bate todo mundo, né? Não respeita. E com o Lula ele respeitou, né? E o Lula, desde das sanções que foram aplicadas ao Brasil, vem se portando como um cara que não se dobra, não vou aceitar, não vou me submeter. E isso gerou uma reação do Trump que agora a gente pode até ler. Para quem viu o filme O Aprendiz, é um filme muito bom, fica a dica aí sobre a história do Trump, ele faz isso desde garoto, né? Todos que peitaram ele ganhou o respeito dele, porque é o tipo de, né, de reação do Trump, né, de modus operandi do Trump. Trump, ele pensa assim, né, ele encara gente ele gosta de gente que encara ele. O filme mostra isso. Tem bons filmes, eu tenho bons livros sobre o Trump aqui do primeiro mandato, por exemplo, um deles chamado Medo, Fear, que mostra isso, né, o tipo de comportamento do Trump que não é de hoje. Então, assim, pode ser que tenha as duas coisas também. Seja uma armadilha e também ele tenha tido uma simpatia pelo Lula, enfim. Mas, de qualquer forma, o Lula retribuiu, né? Disse no dia seguinte que também, por parte dele, também houve um clima. Então, temos aí, né, um namoro anunciado, quem diria, né, entre Trump e o nosso presidente do Brasil, Lula, incrível, né? E para terminar, eu queria mostrar aqui, eu acho que é a penúltima imagem, cadê? É o discurso do Lula na ONU, já falei sobre isso. E, gente, isso aí também é sensacional. Isso aí botaram o nome de inglês de performative, não sei se fala assim, reading, leitura performativa. Isso aí é uma questão de redação, bem de redação mesmo, né? Não questão tanto objetiva. Que além das palavras, como hoje, mostrar-se culto, deixar-se fotografar por lendo algum livro, né? Virou uma coisa do presente.
pessoas agora querem sair nas redes sociais, querem aparecer no Instagram, lendo um livrinho, citando algum autor, não leu nada, enganação total. Então é uma forma de você se exibir. Acho ótimo, né? Melhor do que se exibir só com carrão, com viagens, né? E etc. Bacana, né? Mas seria bom ler também, né? E ficou muito também satirizada aquela moça, né? Rafa Kalimann, que gastou 10 mil reais em livro para poder decorar a sua cozinha, né? E comprou vários livros de culinária, de gastronomia, e comprou um livro do Francis Bacon, achando que era sobre bacon. E aí chamou atenção, todo mundo que sacaneou a moça, né? Mas pelo menos ela mantém as livrarias, né, físicas que estão em crise, né? Gastando aí 10 mil reais em livro. Mas o performative reading é justamente um comportamento de as pessoas se apresentarem como leitoras e ganharem likes com isso nas redes sociais. Tranquilo? Fica aqui a nossa segunda edição do JG. Espero que vocês tenham gostado. Foi um pouco mais longo, mas enfim, falo pra caramba. A gente se encontra na próxima edição do Jornal Gabaritano, já apelidado de JG. Muito obrigado, galera. Forte abraço.